Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso quinto encontro do ciclo de debate Cooperativismo na Reforma Tributária. Hoje, em especial, aqui discutindo um pouco e trazendo um pouco da especificidade do ramo saúde, um ramo que é tão importante, principalmente nesse momento que enfrentamos essa pandemia. Lembro a todos que nos acompanham aqui que o evento será gravado e depois nós disponibilizaremos essa gravação na nossa página do YouTube do Sistema OCB. E as apresentações, como eu falei, nós hoje estamos no quinto encontro, as apresentações anteriores também vão estar disponíveis aqui no chat, no link, principalmente a primeira, aonde a gente tratou de modo mais geral aí da reforma tributária. Esse tema que, com certeza, doutor Orestes, que já está aqui nos prestigiando, nosso representante do ramo saúde na OCB, doutor Márcio, com certeza um tema que fará aí a grande discussão no segundo semestre na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Um tema aí que venha de encontro aí a todas as expectativas para a retomada aí da nossa economia. Mas, doutor Márcio, invertendo um pouco a lógica, até eu gostaria de saber se o nosso presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, o deputado Ivair, já está conosco. Não estava previsto aqui ele hoje, mas o senador Nelson Trade, ele teve um imprevisto, não irá participar conosco, mas o deputado, o presidente da frente, deputado Ivair, tem um evento agora com o ministro Ramos, mas gostaria de dar uma palavrinha aqui conosco nesse início. Ele vai atrasar um pouquinho lá, mas eu queria saber se ele já está conosco aqui. Eu acho que ele não chegou, né, Fernanda? Vamos começar, então, até ele poder entrar. Esse tema da reforma tributária não é de hoje que o sistema OCB vem atuando, desde que as propostas de emendas à Constituição tramitam na Câmara e no Senado, que são duas, o sistema OCB tem atuado, né, principalmente na defesa do nosso ato cooperativo, tão caro aqui também para as nossas cooperativas de saúde. Então, nós fizemos um vídeo onde retrata todo esse histórico, toda essa atuação do sistema OCB e do grupo técnico, do qual eu já também parabenizo e cumprimento o doutor Zé Cláudio, que está aqui conosco, que vai fazer toda a abrangência e toda a parte técnica para os que nos assistem. E esse vídeo espelha, então, um pouco de toda a nossa atuação. Então, até o deputado entrar, a gente passa o vídeo para que todo mundo aí tenha conhecimento dessa atuação. Fernanda, por favor. O cooperativismo é transversal e está presente em todos os setores da economia. Por isso, reformas estruturantes como a tributária têm impacto direto nas cooperativas. E o sistema cooperativista, por meio da OCB e com apoio da FRENCOP, vem atuando na defesa do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, ponto fundamental para o nosso modelo. Nos últimos meses, a OCB criou um grupo de trabalho com especialistas de cada ramo para debater e propor emendas que contemplassem todas as cooperativas. Reuniu parlamentares da FRENCOP para se aprofundarem no tema. Buscou o Ministério da Economia, a Receita Federal, as consultorias legislativas da Câmara e do Senado para apresentar os pleitos do cooperativismo com antecedência. Participou de audiências públicas e criou materiais que explicam a importância do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. E por que fizemos tudo isso? Para que não haja uma injusta duplicidade na tributação, tanto para o cooperado quanto para a cooperativa. Isso não quer dizer que cooperativistas pagarão menos impostos, mas sim que pagarão apenas uma vez, como qualquer outro dono de negócio. Defender a adequação tributária ao ato cooperativo é preservar a segurança jurídica e a existência das cooperativas. Quer ficar por dentro de toda a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária? Acompanhe nossas redes sociais e confira também o boletim semanal sobre o assunto. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil.
Só lembrando aos que se interessarem, esse boletim ele é atualizado toda quinta-feira, disponibilizado aí às nossas cooperativas e às nossas organizações estaduais, para que todo mundo tenha acesso e possa acompanhar toda essa discussão da reforma tributária quase que em tempo real. Mas lembrando aos que nos acompanham aqui, se tiverem dúvidas, sugestões, encaminhamentos a respeito desse assunto, por favor, pode se dirigir aqui ao chat. A nossa equipe está aqui respondendo na medida do possível. Só lembrando para que informem aí da onde vem, qual a cooperativa, qual o estado, para que a gente possa ser aí mais assertivo na resposta aí a todos vocês. Bom, doutor Márcio, como o deputado Evair não chegou ainda, eu passo, então, ao nosso presidente, doutor Márcio, para dar as boas-vindas aí, fazer as palavras iniciais. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Orestes. Prazer te ver, Orestes, mesmo que à distância. Agora a gente tem que se satisfazer com essas visitas virtuais. Cumprimento e agradeço a presença. Doutor Zé Cláudio, muito obrigado pela presença e participação. E eu quero cumprimentar todos os cooperativistas que estão nos ouvindo, cumprimentando nosso superintendente Renato. Eu quero cumprimentar todos os que estão nos ouvindo pelo Brasil afora. E, minha gente, o que eu queria, até seria importante que o senador tivesse por aqui, o deputado, mas, na realidade, o que nós estamos fazendo, doutor Orestes, é uma tentativa de mostrar a nossa capacidade de organização perante esse desafio que nós estamos vivendo. Os desafios que se apresentam para o cooperativismo e diante dessa revolução que está acontecendo na humanidade, e o que está acontecendo na humanidade não é só a questão da pandemia, nós todos sabemos disso. Nós estamos num processo de ebulição da própria humanidade. A humanidade está querendo transformações, está gritando por mudanças, quer mecanismos novos de relacionamento. Isso já vem acontecendo há muito tempo. O que nós estamos podendo deparar é que, com o processo da pandemia, acelerado a um processo de crise econômica, originada numa crise política no Brasil, e juntando todo esse momento, a coisa fica muito mais aflorada. E no meio dessa conversa toda, o pessoal ainda resolve fazer uma reforma tributária. E reforma tributária é essa que não vai ser para dar dinheiro para ninguém. Vai ser para tentar arrecadar cada vez mais e aproveitar das condições de quem tiver mal preparado de argumento para poder sobrecarregar mais ainda os ônus aí tributários no Brasil. Então, eu acho que nós estamos diante de um grande desafio. Um grande desafio que a gente vem lutando, e eu não me esqueço com o doutor Zé Cláudio, Orestes, eu acho que já faz mais ou menos uns 20 anos que a gente discute essa questão tributária do ato cooperativo da saúde, né, Zé? E a gente nunca consegue levar um consenso na Receita Federal, no pessoal do governo. Quando você caminha um pouco, a coisa anda para trás, aí você caminha mais um passo, anda 2 para trás, a coisa não tem sido frutífera. O que nós decidimos, Orestes e meu povo do cooperativismo, foi a gente se preparar o melhor possível para esse enfrentamento do momento, até para usar isso como referência necessária para as nossas cooperativas. Foi enfrentar esse processo da reforma tributária da maneira mais profissional possível. E nós estamos querendo debater, e estamos debatendo ramo a ramo, quais são as questões essenciais, analisando o projeto de governo, e não é pensando só nessa fase, não, é pensando na transformação como um todo, e nos preparando para uma batalha séria, bem argumentada, bem construída, para que a gente realmente efetive um processo de transformação e de consolidação do ato cooperativo na sua plenitude. Então, o que nós vamos fazer hoje
é a continuação do trabalho que nós já iniciamos, de uma maneira geral, a questão tributária, passamos pelo agropecuário, passamos pelo crédito, estamos hoje reunindo com vocês da saúde. Nós sabemos as dificuldades que vocês estão enfrentando. A saúde talvez seja dos ramos do cooperativismo o que mais tem passado dificuldades nesse momento, porque as obrigações foram se multiplicando e os direitos e as eventuais reivindicações foram diminuindo. Eu tenho acompanhado isso e acho que as cooperativas do ramo saúde têm sido malabaristas nesse momento de dificuldade e praticamente sem contar com ajuda séria por parte dos órgãos públicos. Outros setores que têm muito menos abalo no seu negócio, na sua essência de negócio, estão recebendo muito mais ajudas das políticas públicas do que propriamente quem está envolvido até a tampa com o problema do coronavírus, o problema da saúde, da pandemia, que é o caso das cooperativas de saúde, principalmente a de profissionais médicos. Então, Orestes, é muito importante que a gente possa discutir isso. E o que eu proponho é que a gente discuta isso de uma maneira totalmente transparente, como é o nosso jeito. Que a gente discuta, que a gente debata, que a gente ache os caminhos, priorize as nossas bandeiras e a gente tenha uma atitude conjunta do cooperativismo como um todo, do cooperativismo de saúde como um todo, do sistema Unimed como um todo, que é muito especial para nós. Então, eu gostaria de unificar esse discurso através desse diálogo. E essa web de hoje é a maneira da gente iniciar isso. Nós estamos só no começo da cantiga. Eu acho que essa reforma tributária ela é uma reforma que vai demorar, vai queimar muitas etapas, e nós vamos ter que estar preparados para essa batalha de alguns meses. E eu gostaria de poder contar com as lideranças do ramo saúde nesse processo para que a gente tenha e teremos muito mais chance de bons resultados lá na frente. O momento que nós estamos vivendo pode ser difícil, pode ser de desafios, de dificuldade, mas ele é mais ainda de oportunidade. Eu vejo a condição como a grande oportunidade. Essa ebulição da humanidade que é um novo modelo. Um novo modelo da saúde, um novo modelo de relacionamento na economia, e acho que o nosso cooperativismo responde muito melhor a essa questão que a humanidade está querendo. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, fico muito honrado com a presença de todos, e vamos para essa conversa, que, como eu disse, é a primeira conversa. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Aí, presidente. Já está conosco o presidente Márcio. Deputado Evair, que entrou agora, e já vou passar a palavra, e também o deputado Pedro Westphalen, eu acho que é assim que se pronuncia. Deputado Pedro, além de ser membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo, também é membro da bancada médica. E, com certeza, um deputado que vai ser muito próximo da gente na defesa aí dos interesses, em especial aqui do cooperativismo de saúde, nessa batalha que o senhor bem relatou aí, que vai ser a reforma tributária. Mas antes de ouvir o doutor Orestes, até pelo compromisso que ele tem junto à liderança do governo, vamos ouvir, então, o nosso presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, o deputado Evair, entender dele um pouco, então, das expectativas de como que a frente está se organizando para receber as demandas do sistema, a posição do sistema, e também para fazer as suas defesas lá no Congresso Nacional. Deputado Evair. Boa tarde, presidente Márcio. Áudio está bom? Está ótimo. Presidente Márcio, minha saudação. Boa tarde ao Márcio, boa tarde, eu vi o Renato por aí, a Tânia, a toda a equipe da nossa CB. Boa tarde, meu colega Pedro Westphalen também, alegria e oportunidade de compartilhar esse momento. Minha participação é bastante objetiva, dado esse nosso momento, e ouvir as palavras sábias e inteligentes, mas também ousadas e propositivas do presidente Márcio, eu vou na mesma direção. Na verdade, o sistema de saúde cooperativo,
né, centrado sempre na nossa Unimed, que é a grande referência, como parlamentar, eu estou em casa, pode dizer, nós precisamos de conversar um pouco mais. Como modelo de organização. Fazer o enfrentamento do sistema tributário simplesmente olhando a questão dos percentuais tributários é reduzir a muito pouco a força e a importância que as cooperativas têm. Portanto, eu sempre digo essa discussão desse nosso amadurecimento político, para que possamos realmente construir um modelo. O Estado brasileiro, por omissão ou também por lobby de outros modelos, o Estado sempre se viu a outros arranjos de organização da sociedade. O presidente Márcio colocou brilhantemente. E as cooperativas, o modelo cooperativo, essa doutrina cooperativa, ela tem se mostrado, mesmo com essa diversidade política, cultural, geográfica, topográfica, econômica do Brasil, conseguindo produzir resultados incríveis. Então, eu queria fazer uma convocação aí ao sistema de saúde cooperativo para que nós possamos conversar cada vez mais. As cooperativas de saúde podem ser realmente uma grande saída para esse Brasil, além do SUS. O SUS, como modelo operacional, está sendo muito testado. Preciso reconhecer isso. Eu opero muito na condição de parlamentar com o modelo SUS. Acho que vai ficar um grande legado nosso, aprendizado operacional, que o modelo SUS nos proporcionou uma plataforma de evolução de anos e anos. O sistema cooperativo pode ser, sim, um sistema ainda muito maior, muito mais resolutivo, porque o torna muito mais simples, às vezes, porque fica fora das travas da nossa burocracia. Portanto, pode produzir mais resultado para a sociedade e, ao mesmo tempo, produzir mais resultado também para os seus cooperados. Portanto, vai precisar de uma disciplina, vou dizer aqui, presidente Márcio, a disciplina política nossa. Eu quero fazer um apelo: o sistema cooperativo de saúde precisa participar um pouco mais da nossa atividade política. É um sistema grande, é um sistema poderoso, robusto, de uma categoria, de certa forma, de uma boa formação. Vou dizer assim, talvez nem o sistema CREA tem tanta gente preparada, informada, capacitada, igual o sistema Unimed tem. Se você olhar, você tem aí a OAB, que é um grande conselho, você tem o sistema CREA, mas como organização mesmo, o sistema Unimed de saúde tem uma capacidade incrível, de capacidade intelectual, resolutiva, de proposição. Portanto, precisa, como doutrina cooperativa, participar mais ativamente do nosso dia a dia político, desse nosso aporte para que nós precisamos. Nós temos, naturalmente, enfrentado essa pandemia em momentos muito, muito difíceis. Vamos iniciar, estamos no debate da tributária, agora vai ser muito difícil, mas acho que a equipe da própria OCB está percebendo assim, o espírito que os parlamentares têm de permitir com que as cooperativas se consolidem nos seus ramos os mais diversos possíveis, quando nós precisamos de fazer um enfrentamento em plenário, e temos conseguido sucesso graças, naturalmente, aos resultados, à transparência, à segurança que a gente precisa. A reforma tributária vem olhando para o Estado brasileiro, e nós precisamos ter muita inteligência de olhar e saber assim, qual que é o nosso papel no Estado brasileiro e de que forma nós podemos oferecer os nossos serviços e nos apresentarmos como organização, de forma que também possamos prosperar nos nossos negócios. Então, com esse espírito que eu espero atuar, eu tenho certeza dessa contribuição, e não dá, de hipótese alguma, pensar que nós vamos para uma reforma tributária, de certa forma, de corporativismo. Nós temos que pensar assim, o Estado brasileiro precisa de ajuda, precisa, presidente Márcio, de entidades, como eu sempre digo, que o que a OCB faz. Eu sou parlamentar, que estou no parlamento e vejo assim, essa presença propositiva. A OCB que faz sugestões ao governo, pede coisas ao governo e, ao mesmo tempo, oferece uma plataforma. Ou seja, se desloca para poder receber a bola. De tempo em tempo, existem alguns problemas e o sistema OCB se apresenta como solução daquele problema. Isso ganha confiança do Estado brasileiro e, naturalmente, também ganha confiança da sociedade, e isso dá respaldo para que nós, parlamentares, de forma incondicional, façamos a defesa das cooperativas dentro do parlamento e por uma combinação de fatores, mas graças a essa condição que a OCB nos dá e esse convencimento que os parlamentares têm, permite produzir esses resultados.
Queria pedir aqui a todo o sistema Unimed, os votos se trazem dos estados. Não é o presidente Márcio que convence, não é o presidente Evaí da Frencop, não é a Tânia, não é a Renato, não é a Fabíola, não é a Jéssica, não é o Eduardo que convence o parlamentar. Nós precisamos que os sistemas operem nos seus estados. Os votos, Márcio, é muito mais fácil você trazer maioria de São Paulo, maioria de cada estado, porque então cada presidente de OCB, de cada Unimed, precisa de atuar e trazer os votos do estado. E nós, do parlamento, vamos organizar esses votos, determinar os momentos, fazer esse diálogo. Então, é o meu maior pedido, e não dá para ficar esperando uma forma milagrosa. Então, atue nos seus estados, chame os seus parlamentares, converse com ele e fala: Márcio, no meu estado é voto A, B e C, do outro estado. E vai caber a equipe, assim, simplesmente compilar e organizar nessa situação coletiva para que possamos, de novo, criarmos um ambiente para que as cooperativas possam prosperar cada vez mais, olhar para o país, saber da nossa responsabilidade também cidadã que nós temos, mas eu tenho certeza que pela formação, se nós viemos até aqui com essa balbúrdia tributária, política e econômica, nós temos um grande passo de apresentar uma plataforma, de ganhar confiança, aprovarmos um texto que vai permitir com que as nossas instituições possam avançar cada dia mais, criar um ambiente cada vez melhor para os nossos cooperados e, naturalmente, a gente poder ser orgulhoso, porque vai poder também, dentro dos nossos resultados, fazer a entrega que o Brasil tanto precisa e merece. O sistema saúde, às vezes, não é fácil de tratar isso dentro do parlamento, porque, vamos dizer assim, são muitos interesses, mas o interesse que pode nos unificar é o interesse cooperativo, né, do sistema de saúde, junto que com o SUS, a gente pode fazer essa modelagem e também prestar um pouco mais de serviço e aumentar a nossa utilidade. Se a sociedade nos vê como cooperativa médica, sendo solução dos problemas e trazendo resposta para as dúvidas que tem, eu não tenho dúvida que os parlamentares vão ter muita segurança em encaminhar um texto para permitir com que as cooperativas possam se consolidar. O momento é difícil, assim como o presidente Márcio disse, nós não entregamos para as cooperativas médicas tudo o que nós gostaríamos, estamos nessa nossa luta. Enfrentar o Estado brasileiro não é fácil, mas eu tenho certeza que nós estamos assim, muito imbuídos, assim, estamos determinados, sabemos o nosso dever de casa, estamos cumprindo o nosso dever de casa, e eu estou muito confiante que, somado a outros parlamentares, nós vamos entregar um sistema, Márcio, tributário, para que as cooperativas médicas possam ampliar, né, o trabalho para os brasileiros e, naturalmente, também criar um ambiente de negócio para os seus cooperados. Isso aí, deputado. O que eu venho sempre comentando aqui nas nossas lives, né? É muito bom trabalhar com parlamentares que estão alinhados e são aliados do sistema cooperativista. E o senhor, com certeza, sem sombra de dúvida, é um aliado e muito alinhado conosco, não só nessas demandas do saúde, mas em todas que a gente vem dependendo aí do Congresso Nacional, principalmente nesse momento de pandemia. Aí, deputado, fazer uma menção, claro, que além do sistema Unimed, que é representado aqui hoje pelo nosso coordenador, eu sempre cito doutor Unimed, Orestes. Eu sempre falo Unimed. É o temos vício também, é o vício, né? Mas temos também aqui o sistema Uniodonto, que já tem uma representatividade, uma importância, as especialidades. Desculpa aqui, é o vício. Às vezes a gente fala cooperativa, acho que é só agro, aí tem Sicredi, tem Cicobi, o Uniodonto. A gente sempre cita a Unimed como nossa, que é uma referência, né, naturalmente, mas todas elas possam fazer esse trabalho extraordinário. Tânia, mas nem que você falou, só para reforçar aqui, eu sei que o meu tempo já passou, mas os votos vêm dos estados, né? Os votos vêm dos estados. Então, o sistema tem que trabalhar com seus parlamentares nos estados, atender os parlamentares nos estados, e eles, tendo segurança na sua base, fazem qualquer enfrentamento dentro do plenário. Tenho certeza disso. Isso aí, com certeza. Essa voz e essa força da base, né, deputado? Exatamente. Isso aí, muito obrigada, viu, deputado, por estar conosco. Fique à vontade aí de permanecer o tempo que o senhor puder com a gente. Obrigado, okay? Grande abraço. Então, tá bom, um abraço para o senhor, tudo de bom. Doutor Orestes, está com o senhor a palavra, o doutor Orestes, que hoje coordena o nosso Conselho Consultivo do ramo Saúde na OCB. Nós fizemos um trabalho de coordenação também, né, doutor Orestes, onde estão representadas as confederações, num sistema um pouco mais enxuto, mas na sexta-feira, inclusive, com reunião aí dos indicados dos estados do ramo saúde na OCB. Doutor Orestes, está com o senhor a palavra. Fique à vontade. Obrigado, Tânia. Bom, eu primeiro quero agradecer ao convite para poder participar aqui dessa
live, que eu acho que é bastante importante, bastante relevante aí para o sistema. Quero saudar a todos, saudar o Márcio. Márcio, um abraço. Eu sei que os tempos são difíceis, mas obviamente que a gente tem caminhado junto e tem um caminho grande ainda a caminhar, a andar para poder cumprir aquilo que nós somos determinados a fazer. Deputado Evair, é muito bom revê-lo. Sei que o cafezinho do Espírito Santo não vai ser oferecido nesse momento, mas assim que a gente puder ir lá no gabinete, nós vamos tomar o cafezinho do Espírito Santo lá. O deputado Evair é mestre no cafezinho dele lá. Deputado Pedro Westphalen também me parece que está presente. Deputado Pedro Westphalen é um gaúcho que realmente tem representado bastante aí, nos ajudado bastante aí, porque nesse momento em que o mundo virou de cabeça para baixo, a reforma tributária é um dos pequenos problemas que nós estamos enfrentando frente a todas as outras imposições que vêm em cima da gente aí, principalmente por uma sociedade que talvez não consiga entender muito bem o papel das cooperativas ou o papel do próprio Estado dentro da sociedade brasileira. Saudar o Zé Cláudio, advogado nosso lá, professor de Direito Tributário, com certeza o Zé Cláudio tem muito aí a contribuir, e eu acho que é uma das pessoas hoje no país que talvez consiga capitanear bem essa questão de cooperativas, a questão de saúde suplementar e a necessidade do sistema. O Renato Nobile, eu acho que são todos aí presentes e realmente obrigado aí por deixar a gente participar desse evento. Apesar do Evair ter falado muito de Unimed, é muito bom a gente lembrar o que a Tânia falou, que o sistema de saúde das cooperativas é um pouco maior do que só as Unimedes. O sistema de saúde das cooperativas, a gente chama aí assim, elas são 786 cooperativas, mais de 200 mil cooperados aí nessas cooperativas médicas, eu falo assim, nós somos prestadores de serviço, nós somos operadores de planos de saúde, nós somos operadores de planos odontológicos, tem as cooperativas odontológicas, tem o Zé Alves aí que representa, tem todas as cooperativas prestadores de serviço, tipo de especialidades aí, o Eudes é o representante desse grupo, né? E esse sistema de cooperativas hoje, preciso entender o que ele representa para o nosso país na área de saúde. Eu sempre falo isso porque, às vezes, as pessoas... vamos tratar a cooperativa como qualquer um, e, na realidade, há uma diferença muito grande. Hoje, a saúde suplementar, de forma geral, ela representa em torno de 55% de todo o financiamento de saúde do nosso país. 55%. O sistema Unimed, eu estou dizendo só o sistema Unimed, sistema de operadoras de plano de saúde, tá? Ele entra com 37% desse volume total de operações, ou seja, 37% da operação de plano de saúde no país, ele vem do sistema Unimed, o que representa em torno de 70 bilhões de reais no ano de 2019. No ano de 2019 foi 70 bilhões de reais só a operação do sistema Unimed, de receita do sistema Unimed. 56% desse recurso do sistema Unimed, que são as cooperativas operadoras de plano de saúde, obviamente que muito desse recurso foram para cooperativas prestadoras de saúde também, representam 37% de todo o volume da saúde suplementar, que já representa 55% de todo o gasto em saúde nesse país. Ou seja, se você pensar que o Brasil possa sobreviver
sem as cooperativas de saúde é porque não conhece o cooperativismo. Sabe que para a periferia, porque quando se fala em Unimed, se fala muito, está em grande centro, aparece lá no Rio de Janeiro, São Paulo, mas não, nós somos em 84% do território nacional, nós somos nos maiores cantos que tem aí no Brasil, tem uma cooperativa Unimed lá. Hoje já tem algumas prestadoras de serviço Unimed também, mas a grande maioria está em todo canto desse país, que tem como clientes, o sistema de cooperativas Unimed hoje tem 18 milhões de clientes. Tá? É o tamanho do Chile. Tá? 18 milhões de pessoas é o tamanho do Chile. Tá? Pouco menor que a Argentina. Tá? Então, é um sistema imenso, que tem uma representação muito grande e que, do ponto de vista de recurso, o país não pode se abster desses recursos dessas cooperativas, porque se assim o fizer, desamba o sistema de saúde do país. E nós estamos passando num momento, e essa é a questão que eu queria abordar um pouquinho, que é a questão saúde. Todo mundo está vendo a questão saúde ser caracterizada como algo extremamente importante em todos os países. Parece que no Brasil a questão saúde foi relegada a segundo plano pelo governo federal. Essa é a impressão que todo mundo tem. Tá? Não estou dizendo que é isso, mas pelo menos é a impressão que tem. Enquanto todo mundo está tentando resolver o problema saúde para poder resolver a questão econômica, nós esquecemos um pouco a saúde, estamos partindo para um malabarismo muito mais de bruxismo do que de ciência, para poder resolver um problema de saúde que vai resolver o problema econômico do país. Enquanto nós não resolvemos o problema de saúde, nós não vamos resolver o problema econômico. Nós vamos ficar abrindo, fechando, o prefeito manda abrir, a ciência manda fechar, porque teve muito caso. E é isso porque, se a gente olhar os mapas que estão acontecendo no Brasil, fazem semanas que nós estamos num nível que não baixa o número de mortes. 1.000, 1.050, 1.060, 1.100. Esse é o número de mortes que nós temos no Brasil, acompanhado já há várias semanas, há vários períodos onde você pode fazer a análise. Então, eu falo assim, é fundamental as cooperativas de saúde para poderem dar uma infraestrutura de saúde nesse país. Se não fosse isso, mais de 2.500 hospitais que recebem das cooperativas não estariam encalacrados como eles estão agora, por não ter recurso para aplicar. Por quê? Porque todo mundo ficou com medo de ir para o hospital, diminuiu muito o uso de hospitais, pelo menos nos casos de não Covid, e isso, de certa forma, diminuiu muito a receita dos hospitais, diminuiu a receita dos laboratórios, diminuiu a receita da indústria farmacêutica, tá? E está todo mundo em compasso de espera. Pois bem, é com essa visão da importância da saúde que eu acho que nós temos que abordar a questão das reformas que vem vindo no país. E uma delas, e talvez uma das muito importantes, é a reforma tributária. E quando a gente fala em reforma tributária dentro do sistema Unimed, nós estamos falando reforma tributária para as operadoras de plano de saúde, que têm um tratamento específico, para as prestadoras de serviço, que têm um outro tipo de tratamento, para a cadeia assistencial, que está junto com esse sistema, e eu estou falando aqui, são hospitais privados, tá? O Brasil tem quase 3.000 hospitais privados, 2.500, 2.600, eles estão junto com o sistema Unimed. Nós mesmos, as cooperativas, são donas de mais de 120 hospitais próprios, só as cooperativas Unimed. Tá? Então, existem vários aspectos que precisam ser abordados. A cadeia da indústria vai ser impactada, porque se aumenta o custo da indústria, vai aumentar o custo dos medicamentos, aumenta o custo hospitalar. O serviço prestado no hospital é diferente do serviço praticado pelas operadoras. Então, é com essa visão que eu acho que a gente tem que caminhar. Caminhar, e aí sim, o Márcio foi muito feliz, caminhar para o mundo novo. O mundo novo é um mundo que
talvez não seja tão novo, mas uma nova forma de se olhar o mundo. Ou seja, nós não podemos imaginar um país que tem na sua Constituição que saúde é direito do povo e obrigação do Estado, quando ele tem dinheiro para pagar só 45% da conta da saúde. E se ele mudar a tributação, sair do que paga hoje para 12% de serviço lá na frente, ele pode criar um baita de um problema aí dentro da... Se ele criar uma tributação que desonera eventualmente determinados setores, ele também pode prejudicar esse equilíbrio. Então, é com esse papel que eu gostaria de colocar, assim, é importante a discussão pelas cooperativas, não só da questão tributária, mas o que representa a questão tributária para a questão saúde no nosso país. Era isso, Tânia. Eu sei que o Zé Cláudio, que todos aí vão ter um belo exercício para a gente poder ir trabalhando. Obrigado a todos. Um abraço. Perfeito, doutor Eres, perfeito. O senhor falou aí em 18 milhões de atendimentos só pelo sistema Unimed, mas a informação de todo o cooperativismo de saúde já chega a 25 milhões de brasileiros atendidos. Então, com ele... Não, atendimentos não, pessoas atendidas. Pessoas atendidas, exato. E é essas informações que a gente vai levar aos parlamentares, embasando, né, as nossas sugestões de emenda, porque é em cima disso que se cria aí toda uma lógica e uma defesa dentro do Congresso Nacional, sem sombra de dúvida. Antes de passar aí para o deputado Pedro, que já nos ouve, nós fizemos um vídeo e também anunciar que o José Luiz, que é o assessor do senador Nelson Trade, que hoje representa o ramo saúde na frente, e hoje, infelizmente, teve um imprevisto, não está podendo participar, mas o Zé Luiz está conosco, está participando, e ele fala aqui que vai levar todas as contribuições que foram discutidas hoje aqui para o senador, e tenho certeza, Zé, que a gente ainda vai conversar muito e vai precisar muito aí de todo o apoio do senador Nelsinho nesse tema, não só nesse, mas em outros que tramitarem lá pelo Senado Federal. Mas a gente fez um vídeo aonde, deputado Pedro, espelha um pouco de toda a atuação, onde está a posição do sistema cooperativista em cima das 3 propostas. A gente sabe hoje a dificuldade, inclusive, de tramitação, de processo legislativo da comissão mista em tramitar essas propostas. Nós temos 2 PECs, uma tramitando na Câmara, outra no Senado, e o projeto agora do Executivo 3887, encaminhado recentemente ao Congresso Nacional. Mas, em cima desse contexto como um todo, nós produzimos um vídeo onde dá uma visão geral da onde está aí as considerações do sistema cooperativista brasileiro em cima dessas 3 propostas que a gente gostaria, então, de apresentar ao senhor e às 162 pessoas que nos assistem nesse momento. Por favor, Fernanda. As principais propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional são as PECs 45 e 110 e o recente projeto de lei apresentado pelo governo, o 3887. As PECs criam o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e em 2019 a OCB apresentou emenda para garantir o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e manter os créditos do IBS nas operações das cooperativas. Já o PL 3887 de 2020 cria a contribuição social sobre operações com bens e serviços e propõe a isenção da CBS nas receitas dos atos praticados entre cooperativas e cooperados. Essa isenção se configura como um benefício fiscal e não confere o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Isso sem falar que, pela proposta do governo, as cooperativas de consumo não poderiam usufruir desse benefício. O projeto também veda a tomada e o repasse dos créditos da CBS pelas cooperativas,
Isso afetaria e muito a competitividade do setor. Sem contar que para o cooperado também ficaria mais cara a aquisição de insumos por sua cooperativa. Outro ponto crítico é a possibilidade de incidência da CBS em cima das sobras das cooperativas, o que significaria mais um ônus para cooperativas e cooperados. O aumento das alíquotas para alguns setores também preocupa. No regime não cumulativo, sobe de 9,25% para 12%. Para as cooperativas de crédito e as operadoras de planos, a alíquota passa dos atuais 4,65% para 5,8%. E ainda será extinto o regime cumulativo com alíquota de 3,65%. Por fim, a redução do percentual do crédito presumido para algumas atividades agropecuárias também pode trazer prejuízos às cadeias produtivas e já está no nosso radar. A adequação de cada um desses pontos está sendo trabalhada pela OCB e pela Frencop, para que a reforma seja justa e garanta o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e não prejudique o cooperativismo. Para acompanhar a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária, siga nossos perfis nas redes sociais e confira também o boletim semanal sobre o assunto. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil. Então, ouviremos agora o deputado Pedro que, além de membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo, é também membro da bancada médica no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. E, deputado Pedro, além desse vídeo que espelha um pouco o geral, né, da visão do sistema cooperativista na reforma tributária, a gente tem especificidades aqui do sistema cooperativista de saúde que precisa aí de uma atenção maior dos nossos parlamentares, né? Não só da aplicação do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, isso aí é inerente praticamente a todos os ramos, praticamente não, inerente a todos os ramos do cooperativismo, como a gente tem também especificamente aqui no saúde, a exclusão das sobras da base de cálculo das contribuições de PIS e COFINS, para não gerar incidência agora na CBS, nessa sobra, né? Na CBS, esse novo imposto aí que foi instituído principalmente no projeto do Executivo Federal. E também na geração de poucos créditos na prestação de serviço, né? Para o abatimento lá dessa CBS. Então, trazendo, como o doutor Oreste colocou ali, um aumento da carga tributária. Esses os principais desafios que a gente enxerga para o cooperativismo de saúde. E agora a gente queria ouvir um pouco do senhor, quais são as expectativas e como o senhor aí pode se colocar à disposição para ajudar a gente na defesa desses pontos lá no Congresso Nacional e principalmente na comissão mista que trata desse tema. Deputado, por favor. Muito obrigado, Tânia. Prazer poder participar dessa live de alta importância, de um momento muito próprio, muito crítico, muito organizado. Quero cumprimentar o Márcio, presidente da OCB, que foi muito sucinto também na sua apresentação. O deputado Evair, não sei se está conosco ainda, mas é um grande cooperativista aí, já deve ter saído. Nós temos uma atividade muito grande, mas ele é um homem comprometido, é um líder nosso e realmente é de extrema importância. O doutor Orestes dimensionou a importância das Unimed, da Uniodonto, do que significa o sistema todo, como operadora, como prestadora, enfim, como cooperativa, no momento em que nós vamos ter a reforma tributária. Nós temos propostas, né? Até 45, a 110 é do governo, ela vem para ficar. Então, eu fiquei muito feliz e procurei assistir atentamente às colocações do Dr. Orestes. Vou acrescentar algumas coisas que são relevantes nesse momento para chegar ao governo. E digo que nós temos, eu e o Evair, uma oportunidade de termos agora na liderança do governo o Ricardo Bairros, que foi ministro da Saúde. E sabe muito bem que esses números estão muito bem presentes na cabeça dele. Nós estamos agora tratando com ele sobre alguns temas que são importantes, sobre o registro de dados, GPD, que também é importante, não acontecer agora, é outro tempo que vocês devem estar preocupados também. Eu, inclusive, fiz uma emenda para passar isso para outubro do ano que vem. Estou tocando meu telefone aqui. Fique à vontade, deputado. Já deu. Então, eu acho que essa é a hora de se organizar,
de maneira objetiva, foi o que eu vi aqui, esse vídeo está muito didático, muito bem feito, né? Eu acrescentaria ali ao que o Orestes disse, que essa pandemia nos trouxe a possibilidade de fazer um raio-x da saúde do Brasil. Na realidade, a saúde é um todo. O SUS não é só o que o governo paga. O Sistema Único de Saúde compreende o sistema também suplementar de saúde. Eu sou fundador e vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde. Estou nisso há 40 anos. Sou cooperativista e também um dos que iniciou a Unimed, a Unicred aqui no Rio Grande do Sul. E o Nilson Maia, nosso presidente, tem conosco uma afinidade muito grande, sempre nos apoiamos muito. E alguns projetos nós não fizemos avançar, porque consultei sempre as Unimedes. A gente tem que estar em sintonia. Essa dimensão de 55% da prestação de serviço, ela é real. Então, mas eu quero acrescentar isso, que a saúde se faz com 4 pilares básicos. É o acesso do paciente, a qualidade do acesso, a gestão e o financiamento. Isso tudo compreende um complexo que mexe com 9,5% do PIB nacional. É o segundo setor que mais emprega no Brasil. O Brasil, que é a fazenda do mundo, tem no agronegócio o maior empregador. O segundo é a saúde. E saúde é tudo. Saúde é indústria, é empresa, é operadora, são as cooperativas, cada um com as suas características. E na pandemia se pôde muito bem ver que se nós não tivéssemos uma saúde suplementar adequada e qualificada, nós não venceríamos a parte assistencial desse processo. O SUS é importante, mas se viu também que, além da falta de financiamento, há um desperdício de dinheiro no meio do caminho. Imagina se todos esses pacientes das nossas Unimed só, que já representa 37% dos 55%, caísse do SUS, o sistema estaria colapsado completamente. Eu fiz uma lei do PL 805, minha lei de minha autoria, que gerou a lei 13.992, que fez com que o SUS pagasse integralmente o que os hospitais teriam que receber, mesmo não cumprindo as metas, porque não cumpririam as metas. E isso é que está salvando o sistema hospitalar no país, e aprovamos isso num mês. Por quê? Porque houve robustez na demonstração dessa necessidade, que é o que está acontecendo nas Unimedes, nas nossas entidades cooperativas, que são fundamentais para o sistema de saúde do Brasil, odontológico e médico. São fundamentais para que continuem funcionando, até porque eles têm hospitais próprios. E os serviços de saúde, eles estão atrelados também às operadoras, estão atrelados à indústria, que vai ter, os serviços vão ter um acréscimo muito grande, se nós não ficarmos atentos a isso aí. Quando a reforma tributária ela teria que ser uma reforma simplificadora do sistema tributário e não aumentar o sistema tributário, que é o que vai acontecer. Se nós não nos atentarmos e não demonstrarmos ao governo e aos seus líderes o que significaria em termos de perda para o sistema e de falência do sistema, que já vive com muitas dificuldades. E o sistema cooperativo tem particularidades próprias, por isso tem que ser tratado particularmente, individualmente. Assim como a indústria tem que ser tratada individualmente, assim como os hospitais privados têm que ser tratados particularmente, assim como os hospitais públicos têm que ser tratados de uma maneira diferente, as cooperativas têm, até por essa expressão numérica muito bem dita e verdadeira, como eu conheço muito bem isso, o Orestes foi muito didático na pressão de números, é tão importante a saúde no Brasil, para o PIB nacional. Um exemplo para vocês, você sabe que o aeroporto de Guarulhos, de São Paulo, é o maior aeroporto de cargas do Brasil. Pois 50% das cargas do aeroporto de São Paulo são referentes a alguma coisa em relação à saúde. Veja bem a importância e a magnitude desse sistema, que vai ficar de joelhos se essa reforma vier como está vindo. Ela precisa ser... Agora, para mudar, é importante nós precisamos consubstanciar os nossos argumentos, sedimentar em sólidos pilares, demonstrando esses números aos governantes e o que significaria para o setor se isso acontecesse sem que sejam atendidos os nossos serviços. E te diria assim, tem procurado fazer e conseguir colocar pelo menos as grandes representações hospitalares do país para aprovar esse projeto nosso, e agora pedir a prorrogação para ele, até setembro, 3058, que aliás amanhã vou votar, se tiver parlamentar me ajudem lá, tem que passar no Senado, na Câmara já passou, são mais 3 meses de fôlego para hospitais, laboratórios, clínicas e a paz do Brasil inteiro,
do SUS, do Sistema Único de Saúde. Até ia falar com o Nelsinho Trade, que tem sido o senador que ajuda muito, colega do Dr. Fernando do Rio, que é oftalmologista, e o nosso companheiro. Então, acho que esse é o momento de fazer essa exposição. Eu já estou convertido, você não precisa me converter, eu já sou um convertido. Pregar para convertido mas é fundamental a gente participar e expandir para os nossos companheiros essa necessidade de um sistema que se demonstrou essencialmente necessário, e a pandemia nos mostrou isso aí. Sem a nossa saúde suplementar, o Brasil teria sido um caos. Teria sido um caos. E as cooperativas têm as suas peculiaridades e precisam, como tal, ser tratadas, reconhecidas e estimuladas a aumentar os seus serviços. Minhas considerações iniciais seriam essas aí. Eu acho que essa pandemia nos trouxe a transparência e o raio-x do que é a saúde no país e onde ela pode ir para o bem ou onde ela pode ir para o mal. Vamos para o bem, vamos para o lado bom. Tá bom? Isso aí, deputado. Muito feliz em ouvi-lo. E eu não sei se o senhor sabe, mas a OCB faz uma pesquisa no Congresso Nacional, todo início de legislatura e ao final dessa legislatura. E a gente percebe que a compreensão do modelo cooperativista, ela vem de base. É isso que o senhor traz, o senhor quando fala que o senhor é um convertido, né? Mas, com certeza, a gente vai precisar muito do senhor, porque, de fato, o nosso modelo de negócio, às vezes, ele é muito incompreendido, né? As especificidades, aonde está a preocupação ali da questão do ato cooperativo, a defesa mesmo da nossa diferença de modelo de negócio, né? Então, com certeza, a gente vai precisar muito do senhor para fazer justamente isso, sensibilizar os demais deputados, não só da importância de se ter essa reforma, mas trazer também a visão das cooperativas nisso, sem sombra de dúvida. A importância, o senhor já tá muito bem servido, o senhor colocou aqui, sabe, não só na saúde, mas o senhor vem do Estado muito forte no agropecuário, no crédito, a importância das cooperativas de uma maneira geral, né? E tenho certeza que a gente vai poder contar muito com o senhor lá. Eu acho que é importante aí também, Tânia, nós temos a oportunidade, casualmente o Ricardo Barros agora é líder do governo, do Partido Progressista, do nosso partido, e foi ministro da Saúde. Ele conhece muito bem a importância, então é importante nós sensibilizarmos o governo, porque essas questões avançam quando o governo concorda. Vou voltar para a lei que nós conseguimos fazer. A lei é importante quando ela tem efetividade. Essa lei que eu propus, que olhou no PL 805, meu PL 805, deu 13, ela foi efetiva. Ela realmente fez com que os prestadores de serviços continuassem recebendo sem prestar, porque o governo mandou não fazer eletivas. Quer dizer, arrebentou o sistema. Eu ia fazer uma lei que para as operadoras, e conversei com a Unimed aqui, segurei a lei, porque ela ia prejudicar a operadora. E a operadora faz parte do sistema. Tu tem que olhar até onde tu pode ir, até onde não pode ir. Enfim, argumentar com quem vai decidir. E isso é preciso combinar com o governo. Portanto, é bom convencer os deputados, como o deputado Ivair disse, Estado por Estado, mas o governo tem que estar convencido disso. E aí nós temos um líder de governo que conhece o sistema e que tem que ser abordado com toda essa fundamentação aí, que vocês têm muito melhor que nós aí, mas eu acho que eu posso ajudar um pouco, conheço um pouco o sistema de saúde e estou aí para colaborar. Com certeza, vai ajudar com certeza, deputado. A gente já está nessas conversas, o senhor sabe que só a sensibilização dos parlamentares não é o suficiente, a gente está num diálogo constante já, desde que a PEC 45 entrou na Câmara, que a gente está conversando com o Ministério da Economia, porque a gente sabe que é sempre uma visão um pouco distorcida do nosso modelo de negócio, e é por isso que a gente tem que ficar junto, e principalmente o que o senhor falou, né, deputado, levar subsídio técnico, mostrar os números, o impacto do sistema cooperativista, isso é importantíssimo para formar opinião, né? Emprego que dá, toda essa Okay? Isso aí, deputado. Muito obrigada. Fique à vontade de ficar conosco agora. Vou um pouco mais com vocês aqui, depois eu vou ter que sair, tá bom? Isso, que bom, então. Então, agora a gente vai já, deputado e demais, para a apresentação do nosso especialista. Agradecer imensamente ao doutor Zé Cláudio, que desde o início, desde lá atrás, quando nós constituímos o grupo de trabalho, aonde a gente, na verdade, teve a intenção de trazer toda a especificidade dos ramos do cooperativismo,
justamente por aquilo que o deputado comentou, né? Às vezes você quer fazer algo pelo saúde e tem um impacto no crédito e assim consequentemente. Então, nós formamos esse grupo de trabalho, gentilmente aí a Unimed Brasil indicou o Dr. Zé Cláudio para estar conosco e, sem sombra de dúvida, contribuindo muito aí, trazendo a visão e a especialidade aí do ramo saúde para essas discussões. Zé Cláudio, é contigo. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria parabenizar aí a OACB pela organização desse ciclo aí de debates para que a gente possa aprofundar essas discussões. Saudar aí o presidente Márcio, né, o coordenador do ramo saúde na OACB e presidente da Unimed do Brasil, né, o Dr. Orestes, né, e os demais colegas aí da OACB, né, você, Tânia, a Ana Paula, a Amanda, a Fabíola e todos os demais aí que estão participando. Uma saudação especial aí, né, aos nossos parlamentares, o deputado aí Pedro Westphalen, que tem uma experiência muito grande aí na questão aí de saúde, né, principalmente nessa área aí de hospitais, né, e o deputado Evair, que conhece como poucos aí o cooperativismo, nosso presidente aí da Frencop, tá? Eu pediria para passar aí a minha apresentação, quem tiver aí. Isso, a gente vai colocar aqui, Zé Cláudio. E Tá bom, já pedindo novamente aos demais, vamos lá, agora o Zé Cláudio está na linha aí, vamos fazer as perguntas para ele, porque agora o especialista entrou em ação. Então vamos lá, eu vou passa a próxima já, por favor, né? Eu quis começar a minha apresentação aí mostrando a fragilidade, né, de um dos argumentos que geralmente tem sido aí apresentado pelo governo, no sentido de que essa reforma tributária aí da substituição, né, de duas contribuições, COFINS e PIS, pela CBS, não vai trazer aí um aumento significativo da carga tributária, porque sai de um regime que é cumulativo, ou seja, COFINS e PIS aí, como regra geral, de 3,65% e iria para uma alíquota de 12%, mas num regime aí não cumulativo. Eu fiz um exercício aqui só para mostrar aos senhores, se a gente tiver uma pessoa jurídica aí, em geral, né, que ela produz aqui inicialmente o serviço e vende esse serviço por R$50 para uma outra pessoa jurídica, que por sua vez vende por 80 para uma outra pessoa jurídica, que é a pessoa jurídica C, que por sua vez, né, vende para o consumidor final esse serviço por R$100. Como se daria a incidência, né, tanto de COFINS e PIS nesse processo aí, né, e da CBS? Então, a CBS, que é não cumulativa, esta empresa prestadora de serviços aqui inicial, se o próprio sócio dela ou um empregado dela produz esse serviço, e isso daí representa a maioria das empresas prestadoras de serviços, o que acontece? Ela não tem praticamente crédito nenhum, certo? Porque ela produz esse serviço e a hora que ela disponibiliza esse serviço aí por R$50, ela tem 12%, aí ela tem ali um ônus de R$6, certo? A hora que vai para a operação seguinte, existe esta sistemática aí de crédito-débito, mas essa, né, pessoa jurídica seguinte, a hora que ela calcula 12% sobre R$80 e lança um crédito de R$6 que teve na operação passada, ela vai ter um recolhimento ali de 3,60 e a mesma coisa acontece aqui na terceira empresa, né, que tem um débito ali de 12% sobre 100, mas ela vai apropriar o crédito que ela teve na operação anterior e aí vai ter aqui um incremento de R$2,40. Muito bem. A incidência total da CBS aqui nessa operação vai dar R$12, certo? Muito bem. Na sistemática do COFINS aí e PIS, né, que seria cumulativo, eu teria
nesta primeira operação, 3,65% de R$ 50, que daria 1,825. Na segunda operação, 2,92. E na terceira operação, 3,65. Ou seja, somando tudo isso, eu teria, na verdade, um valor aqui de 8,395. Ou seja, mesmo com essa sistemática de crédito-débito, nesse exemplo aqui hipotético, certo? A CBS traria um aumento significativo aí de 43%. E a gente vê o seguinte, na primeira empresa aqui, ó, teria um aumento de 228%. Na segunda, um aumento de 23%. Na terceira, uma redução de 36%. Mas na cadeia geral, já traria aqui um incremento de 43%. Certo? Se esta pessoa jurídica A, tá, disponibilizasse esse serviço diretamente para o consumidor final, certo? E eu estou demonstrando isso daqui porque na maioria das nossas cooperativas acontece isso, é uma relação direta, né, do prestador para o consumidor final, a carga tributária ela sai de 3,65% e vai para 12%. Ou seja, um incremento aí de 228%, tá? De aumento aí nessa carga tributária da CBS. Então, aquilo que o governo fala, né, que olha, na verdade, nós estamos saindo de um regime cumulativo, estamos passando para um regime não cumulativo, vai haver uma simplificação aí, porque é a unificação de 2 tributos, né? E que seriam substituídos por uma única contribuição, isso daí não corresponde bem à verdade. Quer dizer, dentro desta cadeia, nós vamos ter aí distorções significativas. Vamos lá, e isso daí ocorre por quê? Como é que está estruturado o projeto de lei 3887 de 2020, apresentado aí pelo governo? Próxima transparência, por favor. Tá? Então, vamos lá. Institui aqui a contribuição social sobre bens e serviços e o fato gerador é auferir receita decorrente da venda de bens ou de serviços. Contribuinte, pessoa jurídica titular da receita bruta, base de cálculo, valor da receita bruta auferida em cada operação e as exclusões previstas na legislação atual para as operadoras de planos de saúde, elas foram mantidas no projeto da CBS, certo? Só que com um regime tributário diferente, tá? Por quê? Porque a alíquota, em geral, é de 12% nesta sistemática de crédito e débito. E para as operadoras de planos de saúde, a alíquota, ela passa para 5,8%, ou seja, é uma alíquota menor, mas a operadora de planos de saúde ela nem toma crédito e ela também não repassa crédito para os contratantes, certo? E, basicamente, o que mais que ocorre? Nós saímos de uma alíquota que hoje vigora para as operadoras de planos de saúde, que é uma alíquota de 4,65%, e passamos para uma alíquota de 5,8%, certo? Pode parecer algo aí não muito significativo, mas vejam, senhores, de 4,65 para 5,8, eu tenho um aumento, tá, de 25% na carga tributária atual, certo? A hora que eu passo de 4,65 de uma operadora de planos de saúde para 5,8, isso daí representa algo em torno de 25% de aumento nesta carga tributária. O PL, ele ainda estabelece aqui algumas isenções, e dentre estas isenções, tem 2 aqui, né, que, obviamente, elas serão aplicáveis aqui para o ramo saúde. A primeira delas, né, a próxima, por favor, a primeira delas é que, lá no artigo 22, diz: são isentas da CBS as receitas decorrentes.
E aí fala da prestação de serviços de saúde, desde que recebidas do Sistema Único de Saúde. Então, a intenção aqui foi o seguinte, olha, se uma cooperativa do Sistema de Saúde, né, prestar serviço para o Sistema Único de Saúde, né, então haveria uma isenção. Mas, obviamente, aqui o legislador, aqui, o projeto, né, ele utiliza aqui Sistema Único de Saúde como se fosse o sistema público de saúde. Na verdade, nós fazemos parte também aí, vamos dizer assim, desse sistema único de saúde. Nós temos o sistema público e temos o sistema privado. E eu já ouvi de vários deputados, vários senadores e tal, que o sistema de saúde brasileiro é um só. Tá? Então, se é para dar uma isenção aqui, deveria dar para o sistema de saúde de um modo geral, e não só para o sistema de saúde quando ele presta serviço aí para o sistema público de saúde, como parece ser esse o significado. Depois, dos atos praticados entre as cooperativas e seus associados, nos termos do artigo 79, né, exceto as cooperativas de consumo. E aí, aqui, a gente volta para algo que a gente vem discutindo, não é há 20 anos, como colocou aí o doutor Márcio, tá? 20 anos, eu acho que é no tempo que ele tem acompanhado aí, mas é há 32 anos, porque nós discutimos isso daí desde a promulgação da Constituição de 88, porque lá na Constituição já se fala em adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, que deve ser disciplinado aí por uma lei complementar, tá? E essa lei complementar, até hoje, ela não foi editada, certo? Nós temos aí a aposentadoria com 35 anos de contribuição, né? Daqui a pouco nós vamos fazer 35 anos aí da Constituição, né? E essa lei complementar aí não é aprovada pelo Congresso Nacional. Eu quero aqui, né, registrar todo o esforço da OCB, né, nas discussões aí no Congresso Nacional em relação a essa questão da lei complementar, mas como eu vou mostrar aí na apresentação seguinte, eu acho que sem esse entendimento aí do nosso modelo societário, tá, realmente a gente vai ficar andando em círculos aí e não vamos avançar na questão do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Próxima, por favor. Então, vamos lá. Como é que funciona aqui o nosso sistema cooperativo? O nosso sistema cooperativo, ele funciona. Eu coloquei médicos aqui, mas aqui tem odontólogos, né? Tem outros profissionais aí de saúde. Muito bem. O que o projeto, né, de lei aqui ele apresenta? Olha, você tem aqui o médico cooperado e nesta primeira relação entre o médico cooperado e a cooperativa, né, você tem aqui uma isenção da CBS, certo? Então, aqui não há incidência. Só que, quando você vem para a etapa seguinte, ou seja, quando a cooperativa de médicos ou a cooperativa lá de odontólogos e tal, ela se relaciona aqui com o mercado, e o mercado aqui que eu digo pode ser o paciente diretamente, ou pode ser uma empresa contratante indiretamente e tal. O que acontece? Está dizendo o seguinte, olha, se for uma operadora de planos de saúde, aqui vai ter incidência da CBS de 5,8%. Agora, o que é pior, se não tiver, né, uma operadora de planos de saúde aí, for uma cooperativa, por exemplo, de médicos, de odontólogos e tal, se relacionando no mercado, né, diretamente aqui, nessa relação, tem uma alíquota de 12%, certo? E aqui tem uma alíquota de 12%, e essa cooperativa aqui, provavelmente, ela não vai ter crédito nenhum, porque quem produz este serviço são seus próprios médicos cooperados, pessoas físicas. Então, eles não vão passar nenhum crédito para a cooperativa. Então, se a cooperativa tiver aqui 12%, acabou, certo? Esse segmento aqui de cooperativa, porque, na verdade, vai ser impossível
a cooperativa arcar com essa carga tributária aí de 12%, certo? E, na verdade, por isso que eu falo da importância de entender o modelo cooperativo. A cooperativa aqui, ela não compra serviço do cooperado e depois vende esse serviço do cooperado, certo? Ela praticamente recebe este serviço do cooperado, certo? Como se fosse uma procuradora do cooperado e, na verdade, disponibiliza isso daí para os efetivos contratantes destes serviços, certo? O artigo 83 da Lei 5764, ele deixa isso daí muito claro. Ele fala só de produtos, por quê? Porque quando a Lei 5764 foi editada lá em 71, praticamente a gente não tinha ainda cooperativas aí de serviços. Era basicamente só cooperativa de produtos. Então, mas o artigo 83, ele deixa isso daí muito claro. Ele fala: a entrega da produção do associado à sua cooperativa significa a outorga esta de plenos poderes para sua livre disposição. O que isso quer dizer? Numa cooperativa de produtos, a cooperativa recebe o produto do seu cooperado e ela vende esse produto do cooperado como se fosse uma procuradora do cooperado. Ela está vendendo em nome do cooperado. No caso aqui dos serviços, é a mesma coisa. A cooperativa, na verdade, ela está disponibilizando para o mercado os serviços dos médicos cooperados, certo? E, basicamente, como é que fica na CBS agora se esse médico cooperado não se valesse da cooperativa, certo? E prestasse este serviço diretamente lá para o consumidor final? Qual seria a consequência? A consequência seria essa daqui. Se o médico prestar o serviço diretamente ao paciente, não ocorrerá incidência da CBS, pois pessoa física não é contribuinte do referido tributo. Ou seja, se o médico aqui, pessoa física, ele não se valer da cooperativa e tiver uma relação direta, né, com o paciente, não há incidência da CBS. Então, na verdade, o fato de existir a cooperativa aqui está trazendo um agravamento aqui na relação tributária. E o que a gente sempre tem comentado com muita propriedade: mas então aqui a cooperativa não vai pagar nada e tal, é que, na verdade, se esquecem que a carga tributária no modelo cooperativo, ela está concentrada aqui, na figura do médico cooperado, certo? Tá? E hoje nós vivemos aí um sistema perverso onde o médico cooperado aqui tem uma alíquota de imposto de renda de 27,5% aqui, e o fisco ainda quer cobrar aqui da cooperativa como se ela fosse uma empresa como outra qualquer, tá? Próxima, por favor. Bem, todo mundo conhece aí o que já existe na Constituição Federal de hoje, que diz: cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticados pelas sociedades cooperativas. E lá no 174, parágrafo 2º, diz que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Agora vamos lá. Então eu tenho dois, vetores, duas diretrizes do nosso sistema tributário atual, certo? Que diz um adequado tratamento tributário, certo? Ao ato cooperativo praticado pelas cooperativas. E a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Muito bem. Qual é a conclusão disso daqui? Ora, esse adequado tratamento tributário não pode significar, certo, um agravamento da tributação pelo fato do cooperado se utilizar da cooperativa. Porque se tiver um agravamento, tá, da tributação, também não vai ser atingido, o princípio aqui seguinte, que é de apoio e estímulo ao cooperativismo. Porque se tiver um agravamento, então é muito melhor eu fazer isso diretamente ou eu fazer isso por meio
de uma outra sociedade, de uma sociedade simples, de uma sociedade empresária e tal, do que por meio da sociedade cooperativa. Então, por isso, né? Próxima, por favor. Tá? Que lá na PEC 110, né, no substitutivo lá do senador Roberto Rocha, né, está escrito lá com todas as letras, quer dizer, é uma proposta simplesmente para deixar explícito aquilo que já está implícito na Constituição, certo? Então, se substitui aqui a adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e fala adequado tratamento tributário às sociedades cooperativas. Ou seja, esse modelo de sociedades cooperativas aí tem que ter um adequado tratamento tributário e não tão somente aquele ato cooperativo como a Receita Federal vem interpretando aí restritivamente. E aí esclarecendo ainda, né, que no tratamento tributário conferido às sociedades cooperativas não haverá incidência de tributos sobre as operações e resultados decorrentes de atos cooperativos. Ou seja, aquela relação ali realmente, ela não gera nenhuma riqueza para a cooperativa, a relação do cooperado com a cooperativa. E depois, no inciso 2, deverá ser assegurado que a tributação incidente sobre a cooperativa e seus cooperados, né, pessoas físicas ou jurídicas, não resultará mais gravosa da que recairia sobre as mesmas operações se por eles realizadas no mercado sem a presença da cooperativa, certo? Ou seja, esse adequado tratamento tributário, ele tem que preservar pelo menos isso daí. Senão, não é um adequado tratamento tributário. Senão, não vai incentivar, né, as sociedades cooperativas. E, principalmente, aí, em relação aos tributos que estão sujeitos, né, ao princípio da não cumulatividade, né, ainda vai se estabelecer o seguinte, que o disposto no inciso 1 não afetará a plena aplicação da regra da não cumulatividade, de modo que não acarretará anulação de crédito relativo às operações anteriores, bem como implicará em créditos nas operações ou prestações seguintes. Por que isso daqui? Porque se na operação anterior não tem tributação, mas na operação seguinte tem, então não adiantou nada, certo? Você chegar e não ter tributação na operação anterior, certo? O que adianta a operação entre o cooperado e a cooperativa não ter tributação, se depois na operação da cooperativa com o mercado ali e tal, tem uma tributação de 12%, certo? Simplesmente houve um deslocamento, tá? Ou seja, não foi tributado aqui na relação cooperado-cooperativa, mas na relação cooperativa, né, com o consumidor final ali do produto, né, ou do serviço, vai ter uma tributação de 12%. Né? Então, em resumo, basicamente, né, nós temos aí uma simplificação no sentido de você ter a substituição de duas contribuições, que não tem sentido hoje, porque são duas contribuições que têm praticamente a mesma base de cálculo, com alíquotas aí diferentes, por uma só, certo? Mas dentro desta cadeia aí, existem distorções que precisam ser corrigidas aí pelo Congresso Nacional, sob pena de inviabilizar o sistema cooperativo no Brasil. Não só no ramo aí da saúde, como acredito eu também aí nos demais ramos. Em resumo, era isso que eu tinha aí para apresentar e fico aqui à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado. Aí, doutor Zé Cláudio, perfeito como sempre. É importante salientar, né, Zé Cláudio, que essa emenda foi apresentada pelo Sistema OCB, muito particularmente também com a ajuda do senhor lá no grupo técnico, né, incorporada aí no parecer do senador Roberto. O que a gente vai, obviamente, trabalhar, insistir também lá dentro da comissão mista, né, que agora vai aí ter a responsabilidade de olhar
para todas essas propostas, inclusive para o projeto de lei com tramitação diferente, e agora aí tendo esse desafio de olhar o todo e apresentar, não sabemos ainda se é um parecer ou 2 pareceres, porque são tramitações diferentes, mas sem sombra de dúvida ainda temos que avançar na PEC 45 e também agora no projeto do governo. Lembrando que a ideia desse ciclo de debates é formar opinião mesmo, é buscar subsídio, é discutir, agregar com as nossas cooperativas, para que a gente, ali na frente, encaminhe as sugestões do sistema OCB nas emendas agora no projeto 3887 do governo. Mas, Cláudio, vieram vários questionamentos aqui, algumas indagações com relação à reforma, a importância da reforma, mas também a atuação da ANS e tudo mais dentro do contexto, mas aqui já foram praticamente todas respondidas aqui pela equipe que está também apoiando você aí nesse sentido, mas veio uma pergunta aqui que fala sobre como ficaria a tributação na nova sistemática proposta pelo governo, caso os cooperados operem como PJ, principalmente as Copanestes aqui que se manifestaram. O que você tem a dizer sobre isso? Qual a tua opinião aí? Então vamos falar. Na verdade, teria aí duas sistemáticas diferentes. Vamos falar primeiro das operadoras de planos de saúde, certo? O que vai acontecer se você tiver ali uma PJ como cooperativa da cooperativa? Esta PJ, né, que poderia ser ali uma sociedade simples ou uma EIRELI e tal, o que vai acontecer com ela? Ela vai pagar 12%. Essa sociedade simples aí, prestadora de serviço. Agora, veja só, ela vai pagar 12%, tá, nessa relação dela com a cooperativa. Porque, na verdade, ali fala, olha, a relação cooperado-cooperativa está isento de tributação, certo? Mas, melhor corrigindo, se for uma relação direta cooperado-cooperativa, eu acho que dá para chegar e falar assim, olha, não tem, na verdade, tributação, porque no projeto ali fala que na relação cooperado-cooperativa, né, estou corrigindo aqui, haveria uma isenção. E aí eu acho que essa isenção tanto faz ser pessoa jurídica ou pessoa física, porque não faz nenhuma diferença, certo? Então, como regra geral, tanto faz ser pessoa física como pessoa jurídica, não haveria a incidência ali da CBS, certo? Mas o que não vai trazer nenhum efeito também ali na cooperativa, porque a cooperativa operadora de planos de saúde, quando ela se relacionar com o mercado, aí não vai ter nenhum tipo de diferenciação no regime que existe hoje, que seria 5,8% preservadas ali as exclusões, certo? Então, na verdade, nesse relacionamento, quando esta pessoa jurídica que for cooperada da cooperativa se relacionar com a cooperativa, né, pelo menos pelo que está no projeto ali, dá para defender, porque a lei não faz, o projeto, né, não faz nenhuma distinção entre cooperado pessoa física ou cooperado pessoa jurídica, certo? Tá? Basicamente seria isso daí. Aí tem a outra cooperativa, que seria aquela cooperativa que não é operadora de planos de saúde e ela, na verdade, se relaciona com o mercado. Nesta primeira relação cooperativa com o cooperado, também haveria ali uma isenção. Mas na operação seguinte, esta cooperativa, vamos dar um exemplo aí, uma cooperativa de especialidade. Aí, a hora que ela se relaciona, porque ela tem um contrato com o hospital, ou ela tem um contrato com uma operadora de planos de saúde e tal, tudo mais. Quando ela se relacionar com este terceiro, tá, teria uma alíquota de 12%, certo? Então, é aquilo que eu falei, não adiantou nada não ter a incidência ali ou a isenção na operação anterior, porque na operação seguinte depois vai ter uma incidência de 12%. Tá? Então, na verdade, você falando exclusivamente em relação à CBS, né,
tanto faz operadora de plano de saúde ou uma não operadora de plano de saúde, na relação cooperado-cooperativa, haverá uma isenção. Na operação seguinte, não muda absolutamente nada. Então, na primeira relação, tanto faz ser cooperado pessoa física como ser cooperado pessoa jurídica, não tem diferença nenhuma. O que pode dar aí uma diferença é em relação aos demais tributos, ou seja, a carga tributária da pessoa física lá seria 27,5, certo? E a carga tributária dessa pessoa jurídica pode ser uma carga tributária menor, dependendo aí se o governo vai tributar a distribuição de resultados ou não, tá? Ok, é isso aí, Isa. Tem uma outra pergunta aqui. A proposta, então, qual seria a nossa proposta? Estou entendendo que é a nossa sugestão quanto ao sistema OCB, né? O ideal para as cooperativas seria a redução, acho que aqui quis dizer exclusão, né? Da base de cálculo ou a não incidência? Então, na verdade, Tânia, tanto faz chamar de isenção ou de não incidência, certo? Se tiver a tributação, como está sendo proposto, na operação seguinte, certo? Porque na operação anterior, a isenção, não incidência e tal, não dá crédito na operação seguinte, certo? Na verdade, a não incidência aí, ela pressupõe a cadeia. Por que a cadeia? Porque, na verdade, se o cooperado, pessoa física, quando ele se relaciona diretamente com o mercado, não existe a incidência, né, da CBS, porque ele, como pessoa física, não é contribuinte da CBS, não tem sentido ter essa oneração da CBS, né, quando ele se relaciona com o mercado por meio da cooperativa, certo? Então, na verdade, o correto seria ter a não incidência na primeira operação, cooperado-cooperativa, mas não ter a incidência também na segunda operação, certo? Cooperativa-mercado, porque a cooperativa ali é um meio, ela está agindo simplesmente, né, como uma procuradora do seu cooperado, tá? Então, o correto seria a não incidência, realmente, tecnicamente falando, seria a não incidência. Por que a não incidência? Porque, na verdade, não ocorreria o aspecto material do fato tirador nem na primeira operação e nem na segunda operação. Tá? E a gente percebeu, né, Zé Cláudio, quando nós conversamos com a Vanessa, para quem não sabe, é o braço direito hoje do ministro Guedes, e que trabalhou muito fortemente essa proposta do projeto de lei 3887, e quando nós tivemos a oportunidade de dialogar com ela, o que a gente compreendeu ali, né, Zé Cláudio, você pôde participar conosco, algumas incompreensões até conceituais, né? Detalhes mesmo que para a gente, na nossa operação, no nosso modelo de negócio, claro que faz toda a diferença. Mas dizer aqui aos que nos ainda estão fazendo algumas perguntas, a gente vai catalogar todas elas, ninguém vai ficar sem resposta, não, até porque o nosso prazo aqui já está acabando, o horário aqui é 17h30, e vamos ainda ouvir aí um pouco da fala final do Renato, do presidente, doutor Orestes, mas a ideia aqui é a gente catalogar mesmo todas essas perguntas. O Zé Cláudio está aqui, vai poder contribuir conosco, com a nossa equipe. A ideia é responder a todas elas. Então, não esqueçam aí que quem quiser ainda fazer alguma pergunta, que já deixe o seu e-mail, o seu contato, para que a gente retorne e possa responder aí a todas elas, sem deixar aí nenhuma dúvida no ar. Obrigada, viu, Zé Cláudio, pela tua clareza e objetividade aí na tua explanação. Renato, por favor, suas palavras aí para a gente. Tânia, boa tarde, pessoal. Obrigado mais uma vez aí da participação de todos vocês, os nossos painelistas, os dois deputados, o deputado Evair e o deputado Pedro, acho que não se encontram agora conosco, mas eu enalteço aqui, Tânia, que eles falaram o chamamento político que o deputado Evair fez e o deputado Pedro, falando dos convertidos, né, presidente Márcio, é o momento de nós, e temos falado isso, a base, fortalecer os convertidos, os parlamentares. Então,
Isso o presidente Márcio tem dado muito essa tônica da importância, do valor de fortalecermos a nossa base parlamentar, e esse momento é crucial para isso, né? A gente que vive o dia a dia de um Congresso Nacional e a força de uma FRENCOP não só no parlamento, mas a força junto ao Executivo, junto ao Judiciário. Então, esse é um momento que a gente reforça esse chamamento que os dois deputados frisaram muito bem, de formas diferentes, mas frisaram muito bem. O Dr. Orestes trouxe uma dimensão do valor e da importância do cooperativismo de saúde, Dr. Orestes, muito bem colocado, com a sua lucidez, essa questão e a sua liderança. E a importância do cooperativismo de saúde ao Brasil. E aqui fica também o nosso agradecimento, a nossa gratidão e o reconhecimento do empenho das cooperativas de saúde no enfrentamento da pandemia. É fantástico vocês, profissionais de saúde, na linha de frente aí, nos hospitais, nas clínicas, nos prontos-socorros, fazendo todo esse atendimento, a exposição de vocês. Isso nos traz um orgulho muito grande como as cooperativas de saúde nesse enfrentamento da pandemia. E essa importância que Dr. Orestes, quando o senhor fala da complexidade, e aí a complexidade do ramo saúde, que nós temos aí as cooperativas operadoras de plano de saúde, as cooperativas prestadoras dos serviços, as cooperativas de especialidades e toda a cadeia assistencial, como o senhor muito bem trouxe, né? Então, é uma complexidade que leva ao perfeito entendimento do modelo de negócio nosso, enquanto cooperativa, com todas essas nuances, né? Então, isso o senhor fez um destaque muito grande, e o valor mesmo do cooperativismo como um todo, e aqui em especial de saúde, para a saúde do país de uma forma geral. E, Zé Cláudio, parabéns a nós que convivemos muito próximo contigo também, a didática de professor e o conhecimento seu. Eu percebi alguns comentários aqui vindo da clareza com que você trouxe aqui as simulações todas dos impactos advindos aí, tanto das PECs quanto do PR. Então, realmente, é admirável, e obrigado mais uma vez do empréstimo que o sistema faz, o sistema Unimed faz contigo, junto conosco aí nessa dedicação. E essa questão do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, mais uma vez, nós buscarmos a preservação da competitividade das nossas cooperativas. Isso a gente tem também reforçado em todos os ramos. A competitividade, a segurança jurídica, que é necessário, e em especial, o ramo saúde, as questões tributárias e regulatórias que, principalmente aí as operadoras de plano de saúde, sofrem demais com as questões regulatórias vindas aí pela Agência Nacional de Saúde. Então, o que a gente faz, tem falado, e aqui, presidente Márcio, você trouxe na sua fala, nos prepararmos para o enfrentamento. E eu tenho falado de um tripé fundamental de fator de sucesso para esse enfrentamento. O fortalecimento, sim, da FRENCOP, uma frente parlamentar atuante, reconhecida e respeitada no Congresso Nacional, em todo o ambiente federal, mas que vem da base. Então, essa importância desse fortalecimento junto à base. Um segundo ponto é o grupo técnico dedicado a isso junto conosco. Então, os profissionais dos sistemas que estão conosco, das unidades, das organizações estaduais, e a nossa equipe também da unidade nacional. Então, esse grupo técnico é fundamental, com a expertise, o conhecimento em toda a fundamentação necessária da base técnica nessas defesas. E o terceiro tripé desse fator de sucesso para o enfrentamento é a nossa unidade. A unidade enquanto cooperativas singulares, as cooperativas de saúde organizadas nas suas federações, nas confederações,
e nós, enquanto a relação nossa de organizações estaduais e organização nacional. Isso é fundamental. E a gente tem percebido um fortalecimento também dessas relações de todos nós, de todos os sistemas. Então, esse tripé vai ser um fator de um melhor enfrentamento a essa adversidade terrível aí que está muito bem mostrada nas planilhas que os nossos especialistas trazem nessas simulações dos impactos. Dessa forma, presidente Márcio, é agradecer a todo o grupo engajado aí de líderes, profissionais e lideranças, dirigentes das cooperativas da saúde, os nossos colegas executivos e funcionários do sistema todo, dos estados, os presidentes dos estados todos, engajados, todos nós que estamos, para fazermos aí as melhores defesas para mitigar aí os impactos negativos aí dessas propostas que estão colocadas aí em plano. Presidente, era isso mais uma vez, fechando aí a segunda-feira de uma forma aí exitosa aí nesse diálogo bastante produtivo. Isso aí, Renato, isso aí. Engajamento, né? É a palavra agora para que a gente tenha sucesso ali na frente, com certeza. Presidente, doutor Orestes, mais alguma questão a ser colocada? Não, quero só agradecer a todos aí pela audiência. Eu que agradeço a oportunidade aí promovida pela OCB, para a gente poder discutir um assunto de tão grande importância nesse momento. Obrigado, Márcio, obrigado a todos vocês aí da OCB, obrigado, Zé Cláudio, pela excelente aula que nos passou. Obrigado. Orestes, muito obrigado. Eu também só quero agradecer. Agradecer, em primeiro lugar, todos que estão nos participando, todos que estão nos ouvindo. Agradecer a todos, de uma maneira muito especial a você, doutor Zé Cláudio. Parabéns. Cara, eu fiquei aqui olhando e eu estou aqui na minha fazenda. E durante a sua fala, eu estava aqui com o computador ligado e a Fernanda, minha esposa, entrou aqui no meu escritório e falou assim, nossa, mas é tão fácil de entender isso, por que o governo não entende? Eu falei, porque não é cooperativista. Para ela, a sua explicação foi tão lógica, foi tão dentro de uma simplicidade operacional, que para um leigo, para uma pessoa que não está acostumada com isso, fica fácil de entender. E tem uma barreira criada dentro da Receita Federal para isso. Mas eu tenho certeza que com essa qualidade técnica, e como disse o Renato, com a nossa capacidade de organização, nós vamos vencer essa batalha, nós vamos superar esse desafio, Orestes. Então, eu quero dar um grande abraço a cada um de vocês, pedir a vocês, principalmente vocês, médicos, profissionais da saúde, se cuidem, porque são vocês que cuidam de nós. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço, Orestes, Zé Cláudio, a todos vocês. Um abração. Isso aí, presidente. Mas lembrando aos que participam aqui, especialmente das organizações estaduais, que amanhã a gente tem mais, né, presidente? Amanhã nós temos o ramo trabalho, um ramo que teve uma aglutinação recente agora, né? Alguns ramos dentro desse conceito do ramo trabalho. E amanhã, então, faremos essa discussão, essas apresentações direcionadas às cooperativas desse ramo. Mais uma vez, então, agradecer. E amanhã, no mesmo horário, 16 horas, estaremos aqui. Obrigada a todos. Obrigado a todos aí. Boa noite. Boa noite, Tânia. Na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal amanhã. Até. Tudo de bom. Bom retorno a todos. E obrigado aí mais uma vez. Presidente, a gente falava assim, bom retorno a todos. É da cozinha para a sala agora, né, Renato? Ou da sala para a cozinha. Um abraço, até mais, tchau. Tchau.